Graça e paz, queridos. Estamos no mais um estudo aqui sobre a nossa espiritualidade bíblica. É importante e fundamental, porque aí então nós vamos, nessa espiritualidade bíblica, crescer e ter, né, um cristianismo saudável, né, professor Basotti? Sem falácias, sem situações em que nós venhamos até muitas vezes até envergonhar, né, o nome do Senhor. Então nós precisamos, na nossa espiritualidade bíblica, nós falamos um pouco, né, sobre a natureza de Deus, né, e hoje nós queremos falar mais particularmente assim sobre a pessoa, né, a pessoa de Deus, né, porque como foi citado, né, no nosso estudo anterior, lá o texto de Oséias, né, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É importante. Dia após dia nós conhecemos mais do Deus que nós servimos. No domingo passado, pastor, nós focamos muito a grandeza de Deus. Quer dizer, que Sim. Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus ocupa todo o espaço, né? Deus é imortal, Deus é incorruptível, Deus é o alfa e o ômega, Deus é amor, Deus é luz. Né? Então fomos elencando uma série de qualidades, né, de um Deus, né, que ocupa todo o universo e permeia esse universo com a sua bondade e com a sua luz. Né? Sim. Mas ao mesmo tempo que esse Deus ele é algo extraordinariamente grandioso, algo que vai muito além da nossa compreensão, ele também é gente, né? No sentido de ser uma pessoa. Né? Por isso que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Né? Eu vejo assim que nessa imagem e semelhança, né, está o quê? A pessoa, que nós somos pessoas, Deus é pessoa. Nós gostamos de nos relacionar com pessoas. Deus também tem o desejo de se relacionar com a criatura que Ele criou. Né? Então, eu vejo que Deus é muito grande, está muito distante de nós, né? Mas Ele vai ter essa característica, Ele se empenha em se relacionar conosco, como o senhor citou, Oséias capítulo 6:3, né? Isso. Ele nos convida a conhecê-lo, mas é um conhecer no sentido de ter uma intimidade e não de uma familiaridade. Né? Aliás, a palavra conhecimento na Bíblia, ela tem, às vezes aparece até em genealogia, fica até implícito, até relações sexuais, que é algo íntimo. Né? É você experimentar. Né? Não é só um... Por exemplo, eu posso pegar aqui, né, vamos supor que eu traga aqui uma laranja, eu posso descrever toda essa laranja. Olha, a casca dela assim, ela pode ter sementes, isso, aquilo. Não. Mas o conhecimento bíblico é assim, eu vou partir essa laranja, né, eu vou chupar sozinho, não vou dar metade para você não. Né? E aí fala assim, não, agora eu sei que ela é doce, agora eu sei a consistência dela, enfim. Isso. Experimentar. Né? Eu experimentei. Provar, exatamente. Provei, né? Pastor, é importante lembrar aqui, né, o mundo hoje está permeado de espiritualidade. Tudo hoje virou espiritualidade. De repente, o indivíduo lá ele usa uma droga alucinógena, lá ele diz que viu anjos. Né? Não vamos discutir aqui esse tipo de espiritualidade, mas há toda forma de espiritualidade hoje. Desde o uso de drogas, né? Há muitas religiões. Né? Por exemplo, vamos pegar lá um judeu, é provável que a espiritualidade dele seja só o Antigo Testamento, a nossa também inclui o Novo Testamento. Então, não vamos ficar comparando aqui, mas eu acho que o importante é que a espiritualidade bíblica, né, ela parte do individual. Né? Mas ela também é uma espiritualidade comunitária, né? Quer dizer, não dá para você ficar só você e a Bíblia, você tem que expressar isso numa comunidade. Então nós fazemos isso o quê? Participando de uma igreja. Né? E a igreja, por sua vez, ela não está fechada, porque uma igreja que se preza, ela tem a evangelização. E uma igreja que evangeliza, ela se abre para o mundo. Então, a nossa espiritualidade ela é bíblica, ela começa na Bíblia com uma compreensão de quem é Deus, né? Mas ela tem o coletivo, é eu e você e a nossa comunidade aqui, né? E somos nós em relação ao mundo lá fora, ao levarmos as boas novas, que é o Evangelho da salvação. Certo. Então, em relação a esse Deus relacional, né, um dos pontos de partida, nós entendemos que Deus é amor. Né? Deus é amor. Né? Em 1 João, capítulo 4, versículo 9, diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Né? Então, não existe uma prova maior de amor do que dar algo que é precioso para você. Deus nos entregou o seu Filho, né, para morrer pelos nossos pecados. Então, não há maior prova de amor do que esta. E tem lá João 3,16, né? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Que deu, né, o seu Filho. É interessante, né, essa expressão de tal.
Então, Tal maneira. no caso, o evangelista, ele não consegue mensurar. É tão grandioso que ele fala de tal maneira, que não é um amor platônico, né? Deus não ficou É o lá que não dá para ser medido, pastor, de tal maneira que não dá para ser medido. Isso, mas é um amor também que se revela em ações. Isso. Porque Deus não ficou lá no céu, como eu amo aquelas pessoas, tal. Não, ele amou e na ação envia Jesus para ser o Salvador. Né? O senhor deu spoiler aqui do versículo que eu ia ler agora. Salmo 113, versículo de 5 a 9. Ele diz exatamente o que o senhor falou com outras palavras. Ele diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas? O qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Levanta o pobre do pó e do monturo, levanta o necessitado, para fazê-lo assentar-se com os príncipes. Faz com que a mulher estéril seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Ou seja, aquele Deus grandioso está lá no céu. Sim. Ele vê aqui o pobre necessitado, que esse monturo aqui, pastor, é lixo, né? Lixo. Então a gente percebe isso, né? Esse Deus que é amor, não é que Deus tem amor, a essência dele é amor. Ele olha para nós e ele vê, ele valoriza, porque ele nos criou, ele sabe o potencial que há em cada ser humano. E, através de Cristo Jesus, ele quer restaurar isso em cada coração. Pastor, eu tenho observado, às vezes acontece isso. Às vezes acontece uma tragédia, algo assim que está fora dos planos, né? E alguém diz, mas Deus é soberano, né? Eu entendo assim, realmente Deus é soberano. Ele pode todas as coisas, ele é o criador de tudo, ele pode fazer do jeito dele, é o direito dele. Mas eu vejo assim, esse Deus é soberano, está subordinado ao caráter de Deus. Quer dizer, Deus, ele não vai fazer algo para nos prejudicar. Então, às vezes a pessoa fala, Deus é soberano, dá a impressão que Deus é mimado. Ele fala, não, ele hoje está emburrado, faz jeito. Ele não é assim. Deus, ele é amor, ele é constante. Sempre, por pior que as coisas possam parecer, Deus sempre tem um plano que é o melhor para nós. Eu não tenho a menor dúvida disso, pastor. Não, com certeza, né? A grande dificuldade, né, professor, é a gente perceber isso. Né? Então, quando a gente tem uma mentalidade, uma espiritualidade bíblica, nós vamos compreendendo isso. Tá? Agora, quando a gente tem um relacionamento racional apenas com Deus, então é inconcebível. Há uma pequena história, isso aconteceu realmente, né? De uma senhora, esposa de um pastor, e o esposo acabou, né, em um certo momento, adoecendo e faleceu. E ali naquele velório havia vários pastores, amigos, né, daquele que havia falecido, mas é interessante que a esposa, ela estava realmente transtornada e aí então um dos pastores amigos da família chegou para ela, falou, olha, creia, né, em Deus e tal. Aí ela usou essa expressão, eu creio que Deus não me ama, porque se Deus me amasse não teria levado meu marido. Né? Então, perceba, é uma pessoa acostumada na vida da igreja, e aquele pastor, ele deu um choque de realidade para ela, e falou assim, olha, então eu vou aqui no livro de João, no capítulo 3, verso 16, colocar, Deus amou o mundo de tal maneira, menos a irmã. Aí ela assustou, né? E aí então ela pôde perceber que mesmo ali, naquele momento, né, Deus não deixou de amá-la. Não é porque coisas ruins acontecem nas nossas vidas, são consequências, muitas vezes nós não conseguimos entender, mas Deus não deixa de ser Deus, ou não deixa de ser amoroso em relação às próprias tragédias humanas. Né? Esse Deus de amor, ele se complementa com algo que eu acho muito importante, pastor, que é não fazer acepção de pessoas, é o que está inerente na nossa natureza carnal. Né? Nós somos pessoas que muitas vezes... nós somos educados muitas vezes pela cor da pele, pela roupa que a pessoa está vestindo, pelo linguajar dela, né? Pelo sotaque dela. Né? Nós acabamos muitas vezes fazendo acepção de pessoas, mas essa não é uma característica de Deus. Por isso, pastor, que quando a palavra lá diz que Deus predestinou, eu entendo assim, ele predestinou a todos para ser salvos. Eu não consigo imaginar assim, olha, Deus lá, antes da questão do predestinou eu para ser salvo e o pastor Silvio não, ou vice-versa. Não faz sentido. Quer dizer, Deus, o plano de Deus é para todos nós. Então, quando às vezes aparece que Deus está fazendo uma acepção, é que ele conhece o coração humano, né, pastor? Eu até aqui selecionei uma passagem para discutir isso, que está lá em Gênesis, que é a oferta de Caim e de Abel.
Eu imagino que nós estivéssemos assistindo, pastor, o ritual religioso, os dois fazendo uma oferta para agradar a Deus. Ele fala, coitado do Caim, né? Ele fez igualzinho o Abel, né? Então você vê, o ritual é parecido, mas nós lemos o texto com atenção da oferta de Caim e de Abel. Em Gênesis 4:3, na parte B, diz assim, em relação a Caim: Caim apresentou produtos do solo em oferenda a Yahvé. Ele fez a parte dele. Mas quando a gente lê em relação a Abel, que é o 4:4, diz assim: Abel ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ou seja, há uma diferença aqui. Ele procurou o que ele tinha de melhor. Ele podia chegar e falar, estou aqui com uma ovelhinha aqui com a perninha quebrada, aqui, está caindo o pelo dela, eu vou mandar essa aqui. Né? Quer dizer, não, ele escolheu aquela que era a primícia, né? Então, houve um cuidado. Então, talvez quem viu o cerimonial fala, mas não estou entendendo, né? Mas Deus conhece o que? O nosso coração. Né? Por isso que ele não gostava muito da oração dos fariseus, né, pastor? Não, e a gente pode entender aqui, né, essa ideia aqui, que fala, o Senhor atentou, né, para a oferta dele, de Caim, considerou, ele aceitou, e realmente tem aquela... a história que Jesus conta, né, do publicano e do fariseu. Os dois estavam orando, os dois estavam, até diz, orava de si para si mesmo, né, é o texto bíblico. E o outro ali, ele estava orando uma oração mais silenciosa, uma coisa do coração. E aí então o Senhor Jesus fala assim, quem que voltou ali realmente justificado? O que falou muito e coisa e tal, ou aquele que muitas vezes nem expressou uma palavra, mas expressou o seu sentimento diante de Deus. Tá? Então, Deus, ele olha para o coração. Tá? Então, a Bíblia aqui não nos diz o que estava realmente no coração de Caim, nem de Abel. Nós não temos textos que dizem isso. Mas havia, talvez, a diferença, não é na questão das ofertas, mas na maneira de apresentar essa oferta, né? Como o nosso tema aqui é espiritualidade, pastor, nós vemos aqui que em Caim e Abel são dois modelos de espiritualidade. Sim. E aprendemos em Abel que a espiritualidade que funciona é aquilo que é feito com o coração. Né? Deus se atenta muito para a nossa intenção. Esse é algo... Tanto é, né, professor, que uma das ações de Deus para conosco é a transformação, a mudança do nosso coração, tirar o coração de pedra e dar um coração mais sensível. Essa mudança de coração que Deus, tanto é que Ele quer realmente que nós o sirvamos de todo o coração, que Ele nos dá um coração novo, né? E é interessante que esse Deus, que é um Deus pessoal, Ele é pessoa, Ele é gente, Deus é gente, né? Ele também, em algumas situações, ele fica indignado, né, com as coisas erradas que nós fazemos. Né? Lá no Salmos, capítulo 30, versículo 5, diz assim: a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. Então ele pode irar-se, né? Eu entendo que esse irar, para nós humanos, irar-se é assim, eu pego essa mesa, eu viro essa mesa aqui. Eu entendo que a ira de Deus é mais uma execução de justiça. Né? Ele não é como nós, Deus não perde o controle. Né? Então eu entendo que a ira de Deus, ele tem indignação como nós, ele acaba executando ali algo que, que vai acabar nos punindo. Eu entendo assim, pastor. Mas não que Deus fica assim, vira a mesa, digamos assim. Né? E a ira de Deus, até tem um autor que fala assim, que Deus é o único ser que pratica a justiça sem cometer outra injustiça. Porque muitas vezes nós achamos que somos tão justos, né, mas acabamos... A vingança gera uma cascata de... Isso, acabamos sendo injustos. Né? Aqui a ira de Deus é no sentido assim, para que nós possamos ser disciplinados, para que nós possamos leva a disciplina, voltar ao rumo certo, né, da vida, enfim. E é interessante aqui uma característica de Deus, nós não falamos domingo passado, pastor, está lá em João 5,17, Evangelho de João, é algo assim que eu acho muito interessante. Diz assim, e Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, né? Quer dizer, é interessante isso, né? Quer dizer, Deus trabalha, quer dizer, Ele está sempre participando, está sempre se envolvendo. Eu lembro lá que nós, algum tempo, fizemos tudo da Torre de Babel, né? Quer dizer, Deus, ele desce, né? Fala, eu vou ver, né? É como se Ele viesse pessoalmente aqui, ver o que está acontecendo. Quer dizer, Ele se interessa, ele se envolve e Ele toma a decisão. Né? E no caso ali, Ele executa, né, uma punição. Né? Então, esse é o nosso Deus, é um Deus que trabalha. Né? Então, interessante, me chamou a atenção essa expressão trabalhar, ergazomai, no grego, que tem o sentido assim, fazer existir.
Então, o trabalho de Deus é para que possa existir em nós essa nova natureza, existir em nós uma nova mentalidade, existir em nós realmente algo que nos faça viver em novidade de vida. Né? Então, Ele quer produzir isso nas nossas vidas através da graça e do Espírito Santo. Né? Pastor, eu acho interessante, a gente aqui está falando que Deus quer se relacionar conosco, algo que nós não podemos esquecer, é que a iniciativa é dele, não nossa, né? Sim. Nós pegamos lá Adão e Eva, fizeram aquela barbaridade de desobedecer a Deus ali e na conversa da serpente. E logo depois da queda, quer dizer, é Deus que vem atrás deles, e eles tentam fugir de Deus. Né? Aí com Caim a mesma coisa, ele mata Abel, aí Deus chega lá, Caim, onde está teu irmão? E ele, mal educado, diz, eu sou lá tutor do meu irmão, né? Mas mentiroso, né? E mal educado também. Mas, quer dizer, essas duas passagens mostram. Aliás, existe um desejo inerente do homem de procurar a Deus. Até hoje não foi encontrado nenhuma civilização que não tivesse a religião, quer dizer, aquele ritual para tentar se ligar a um ser superior, a algo que transcende a nossa existência. Né? Então, as religiões procuram contato com esse Deus. Né? Lá, os gregos, lá tinha até o Deus desconhecido, mas no cristianismo, né, é Deus que tem a iniciativa, é Ele que procura a nós. Vem ao encontro do ser humano. Né? De uma certa forma, eu não vou dizer que ele se rebaixa, mas nós, quer dizer, ele investe, né, quer dizer, isso faz parte da bondade do amor dele. Né? E nós, muitas vezes, nos comportamos como filhos mal criados, né, pastor? Porque assim, nós temos aqui Isaías 55:8, né, que já foi lido dos meus pensamentos. Isso, domingo passado nós lemos esse versículo. Mas aí também há um outro falando, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Está junto aí, nessa parte. Em sequência, né? Isso. E aí é interessante, Deus não abaixa o seu caminho. Então, por isso ele desce para nos elevar a esse caminho. Isso, exatamente. Então, nós nunca iríamos alcançar. Isso. Então, ele desce e nos ergue para estarmos na posição que ele assim o quer, né? Não foi que ele procurou Adão e Eva, procurou Caim, né? Então, que ele vai procurar Abraão, né? E vai fazer um pacto, né? Que a iniciativa é dele, não é de Abraão. E eu suponho que quando Deus faz essa proposta, está lá em Gênesis capítulo 2, né? Eu acredito que Abraão não deve ter entendido bem, né? Porque está lá assim, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e de tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Aí termina assim no 3. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Hoje está muito claro isso para mim. Da descendência de Abraão vem Cristo, e em Cristo vem essa grande bênção que nos alcança hoje. Eu suponho que ele não entendeu isso. Né? Então eu vejo que muitas vezes também a nossa espiritualidade pode viver algo que nós não entendemos, mas nós temos a certeza que é Deus quem está falando. Sim. Vamos ter certeza que isso vai acontecer. Aqui nós temos há 2000 anos de Cristo, quando essa proposta é feita. E Deus está vendo lá na frente. O velhinho aqui, né, já estava praticamente, né, aposentado em todos os aspectos. Né, então, e Deus faz essa proposta. Né? Não é de estranhar que Sara tenha rido quando ouviu essa proposta depois do anjo. Né? Então, esse Deus, ele cria uma relação conosco, né? Mas nesse relacionamento ele tem toda uma planificação. É importante lembrar que muitas vezes nós somos procurados com alguém que quer tirar uma vantagem. Né? E Deus não é assim, né? Quer dizer, ele procura e só vai ter dor de cabeça da parte dele, né? Mas ele, pelo seu amor, né? Ele tem um projeto e ele gosta de fazer uma cooperação conosco. Né? Sim. E essa parceria com Abraão, até que Abraão vai ser chamado de amigo de Deus. Né? Como foi importante essa parceria. Né? E esse Deus que é pessoa, como nós, né? Não é Deus que é parecido conosco, Ele nos criou. Então é nós que somos parecidos com Ele. Né? Outra característica desse Deus, gente, pessoa, né, é que Ele possui capacidade de autoavaliação. Né? Lá em Gênesis, quando Ele está concluindo a criação do mundo, Gênesis 1:31, diz assim, e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e manhã do dia sexto. Ele autoavalia, é algo também de Deus, né? Ele autoavalia o trabalho dele. Né? E é interessante que esse é extremamente bom, ou muito bom, ele está falando em relação ao ser humano. Porque ele vai assim, criou tal coisa, é bom. Os céus é bom, não sei o que, bom. Mas o ser humano é extremamente bom. E esse ser humano que é extremamente bom, que Deus olha com amor e Ele quer transformar, né, e fazer com que nossas vidas possam chegar a ter
aquela comunhão que outrora tinha, né? Porque assim, Deus criou todas as coisas, né, professor? Ali no Jardim do Éden. Depois, por último, criou o homem. Mas tudo que ele criou é para que houvesse comunhão. E a única coisa que o ser humano fez foi quebrar essa comunhão. É Né? isso, né? E Deus faz todo um esforço para recuperar a nossa condição através de Cristo, né? Outra característica desse Deus, gente, digamos assim, é que ele possui sensibilidade, né? Uhum. Lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 6, diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Ou seja, Deus sente, né? Sim, sim. Esse sentimento. É, Mudar de ideia. O arrepender que é mudar de ideia, né? não, até uma coisa interessante. Por isso, dentro da sensibilidade de Deus, nós precisamos ter essa percepção. Há uma palavra que é antropatia, que você coloca o sentimento naquele que não tem sentimento, porque Deus transcende a questão exato. do sentimento, né? Então, porque esse texto, né, professor, de Gênesis, né, muitas vezes as pessoas leem e falam assim, mas então Deus se arrependeu, né, tal. É uma passagem que Jeremias diz assim, Deus não é homem para que se arrependa. Quer dizer, na verdade, é o homem que faz as coisas erradas e faz Deus mudar, mas o plano, no princípio, Deus não se arrepende. Sim, sim. Mas nós quebramos muitas vezes o pacto. Né? Então, mas a ideia, né, dessa palavra aqui, no original, é assim, Deus ele está desgostoso. Isso. Essa expressão, né, desgostoso. É um sentimento, né? Tanto no comentário da Bíblia Interneliar, em Gênesis, que tem pela Sociedade Bíblica do Brasil, eles trazem essa expressão, desgostoso, né? Porque assim, não é que Deus se arrependeu, mas ele fica desgostoso com o ser humano, porque assim, tem um autor que ele fala assim, por exemplo, o ser humano vai longe, né? Aí, depois de um certo momento, ele fala assim, ele pode ir longe. E depois, com arrependimento ou desgostoso, fala, poderia ter ido longe. Então, quando Deus ele vai fazer essa consideração sobre o ser humano, fala assim, puxa, eu criei para um grande propósito, eu criei para estar nas alturas, eu criei, né, como diz lá, Deuteronômio, para ser cabeça e não cauda. Isto. E tal. Mas olha a condição que ele está. Quer dizer, eu fiz tudo, mas o homem não considerou. Então, a sensibilidade de Deus é assim. Por isso que o Senhor fala lá em Apocalipse, lembra de onde caístes, onde estava e onde você está agora. Então, o desgosto de Deus é no sentido assim, de que ele tem um plano muito alto para nós e nós não o aceitamos, né? Pastor, nós estamos aqui já caminhando para o fim, mas há um aqui que eu acho interessante também, que dentro dessa personalidade ele possui uma vontade, né? Sim. E lá em João, capítulo 6, versículo 38, quer dizer, se Jesus cumpre a vontade do Pai, quanto mais nós, né, pastor? Uhum. Em João 6,38, Jesus vai dizer assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Sim, então, dentro dessa espiritualidade bíblica que nós estamos comentando, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus, não uma vontade particular, porque muitas vezes assim, Senhor, é da tua vontade que eu compre isso, eu compre aquilo, não estamos falando de uma vontade particular, mas uma vontade universal de Deus, um plano universal de Deus, que aí inclui a igreja, corpo vivo de Cristo, né? Por que isso é importante, né? Porque dentro dessa espiritualidade bíblica, Jesus fala assim, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, nada impediu. Ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, mas ele conhecia a vontade do Pai, está escrito, ele foi tentado em várias outras formas, de outras maneiras, mas ele permaneceu firme. Agora, quando nós não conhecemos a vontade de Deus, aí nós podemos ser seduzidos, né, como Paulo diz, pelo vento de toda e qualquer doutrina. Pastor, hoje eu confesso para o senhor que eu melhorei bastante. Hoje eu vivo uma espiritualidade bíblica. Pelo menos estou bem melhor do que eu era. Sim. Quando na minha adolescência, quando eu não estava caminhando nos caminhos do Senhor, né? Uhum. Eu lembro que na época eu conhecia Deus de ouvir falar, né? E eu sempre pensava assim, mas esse Deus é muito chato, ele não pode isso, não pode aquilo, os mandamentos é não matar, não, né?
Hoje eu vejo essa vontade de Deus, né? E esse não, o não de Deus para nós, não faça isso. É como aquela mãe que diz assim para o filho: filhinho, não põe aí a mão aí que queima, fogo queima, né? E o filhinho fala: essa mãe né? Fica só falando não para mim. Ele vai lá e põe a mão no fogo e faz tsh, né? Aí, ele com o dedinho torrado fala: agora eu entendi o que mamãe quis dizer com fogo queima, né? Então, não é que a mamãe é mandona, quer dizer, não é que Deus é mandona. Então, quando fala vontade de Deus, eu hoje entendo, a vontade de Deus é o que é melhor para mim, né? Então, eu devo obedecer? Não, olha, eu vou obedecer porque só vai cair um raio na minha cabeça. Não é isso, né? A partir do momento que eu passo a fazer a vontade de Deus, isso vai ser benéfico. Na verdade, Deus não precisa de mim, quer dizer, se eu quero obedecer ou não. Mas se eu obedecer, isso é bom. Então, eu hoje entendo, pastor, que a lei de Deus e o não de Deus é uma expressão do amor dele para mim. Com certeza. E não, assim, ele quer mandar em mim, não, é a expressão do amor dele. Ele me dá a liberdade, inclusive, se eu quero ou não obedecer. Mas eu sei que se eu não obedecer, eu vou queimar o dedo. Então, a espiritualidade bíblica, né, professor, é assim, aquilo que Paulo fala, né? Olha, diante da sublimidade da revelação de Cristo, aquilo que eu julgava ser importante, eu deixei para trás. Verdade. Então, a espiritualidade bíblica não é que Deus vai falar só não para nós, mas nós vamos entender que nós não precisamos daquilo. Nós temos uma plena satisfação em Deus. Plena satisfação. Nós temos plena alegria em Deus. Há um salmo, acho que o 72, que o salmista ele fala assim: a quem tenho eu no céu senão a ti, e não há na terra quem eu deseje além de ti. Então a espiritualidade bíblica, professor, é aquela que também o salmista fala: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Eu não sei se é assim, um dia eu ouvi alguém colocando dessa forma, diz que quando o cervo ali está no deserto. Tá no deserto com sede, ele começa a pular, tentar sentir o cheiro da água, para onde que vai, né? Aquele cheiro, né, no caso não da água, mas da terra molhada, enfim, né? E ele vai pulando porque ele precisa, ele necessita daquela água. Isso. Então essa é a espiritualidade bíblica, que nos faz realmente buscar o Senhor por Ele mesmo. Não é por aquilo que Ele pode nos dar, por aquilo que Ele pode fazer para nós, mas nós o amamos por aquilo que Ele é, na sua essência, né? Essa questão da corça, quando eu estive em Israel lá, né? Eu me lembro que a explicação que foi dada, eu achei muito bonito. Diz que aquele animalzinho, aquele deserto abrasador, então ele não vai durante o dia lá beber água, porque o predador está por ali. Sim. Aí à noite também, ele fica esperando lá altas madrugadas, porque o predador fica ali até uma certa hora também. Sim. Então você imagina ali, né? Passar o dia todo com sede, passar até 4 da manhã. Né? Então, quer dizer, isso mostra o quê? Né? Quer dizer, assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira. Quer dizer, é uma expressão de um desejo de comunhão com Deus. Pastor, eu nunca tive, espero um dia ter, mas é uma expressão, é muito forte a expressão. Não, porque é uma essência, porque ela sem a água, ela não vai viver. Talvez mais 2 dias ou 3 dias ela não vai viver. Mas é um desejo forte, né? Forte. É mais que a fome. Então, agora, será que nós temos essa percepção, professor, de que realmente nós precisamos de Deus? Sem Deus nós não conseguimos viver, como diz lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Será que nós temos essa percepção? Ou quantas coisas nós fazemos sem Deus? Quantas coisas? Nós queremos muitas vezes ser autossuficientes. Não, nós temos que ser totalmente dependentes do Senhor Jesus. Pastor, me veio aqui à mente agora, não está aqui na nossa lição, mas eu me lembrei agora, nós estamos falando aqui que Deus é gente, que Deus quer se relacionar conosco, né? Me veio à mente agora aqui aquela passagem que nós temos lá do batismo de Jesus, né? Que ali você tem os 3, o Pai, o Filho na carne e o Espírito Santo, né? Está representado por uma pomba. E Deus vai dizer assim: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, né? Quer dizer, assim, traduzindo para o português do dia a dia, mais assim, eu tenho o prazer de apresentar meu filho Jesus. Quer dizer, eu vejo assim, Deus se humaniza aqui, porque ele fica igual a gente. Quer dizer, você tem lá o seu filho, né? E quando você apresenta o seu filho, com certeza, né? O Mateus, né? Fala, esse aqui é o Mateus, né? Dizer, tudo que você falar depois vai ser redundante. Né? E Deus aqui, realmente, ele fica humano nessa passagem para mim, porque ele fala
como se estivesse conversando com a gente aqui. Ó. Eu tenho o prazer de apresentar meu filho. Ele podia até falar, ó, esse aí é o cara que vai fazer a coisa. Mas não, ele faz que nem o pai faz. Ó, esse é meu filho, ponto final. É assim que nós apresentamos. É assim que eu apresento meu filho, você apresenta o seu. E que nós apresentamos nossos filhos. Ó, esse aqui é meu filho, né? Eu tenho meu filho Alberto, esse é o Alberto, ponto final. E Deus faz assim também. Então, Deus se humaniza nessa passagem. Vou dizer que Deus é humano, mas Sim. ele fica muito parecido com a gente, né? Eu gosto desse texto, né? Porque logo em seguida, no capítulo 4 ali de Mateus, tem a tentação. E uma eu creio que a essência da tentação, é lógico, Jesus estava com fome, estava com sede, talvez até não tinha dormido direito, mas eu creio que a essência da tentação ali não é nem do comer, nem do beber, nem qualquer outra coisa, mas é numa palavra quando o diabo diz assim, se você é filho de Deus. É isso, é um desafio, né? Só que antes o pai falou, este é meu filho. É isto. Então a espiritualidade bíblica é nós termos a consciência de que somos filhos de Deus. E ter essa consciência, nós enfrentamos as tentações. Amém. Pastor, estamos conhecendo aqui a Deus, né, para termos uma espiritualidade bíblica, né, mas Deus, ele é Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje nós terminamos aqui com Deus apresentando o Filho dele no batismo, né? Então, nos próximos 2 domingos, no próximo domingo nós vamos ver a espiritualidade agora com o Filho, né? Sim, com e vamos Jesus. Depois ver a espiritualidade com o Espírito Santo, né? Quer dizer, essa é a sequência que nós vamos trabalhar aqui então. Com certeza. E aí então nós vamos fechar com essa ideia, né, de que a Trindade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo, nos leva realmente a uma espiritualidade bíblica que transcende, mas uma espiritualidade bíblica saudável que traz harmonia para a vida da igreja. Amém, amém. Amém.